Algumas pessoas pediram que eu comentasse sobre o acidente que aconteceu com a moça em São Paulo, que foi pular de bungee jump, e que ela não estava com cinto de segurança, não estava com nenhuma corda amarrada ao corpo, e infelizmente ela veio a óbito. Pessoas que sabem que eu já pulei de bungee jump e que queriam entender como é que naquele momento, o que é que passa na cabeça da pessoa naquele momento, como é que naquele momento a pessoa não percebe que não está amarrada a nada, a nenhuma corda, etc. E aí, gente, eu vi nas redes sociais algumas pessoas fazendo comentários completamente equivocados em relação à própria vítima, de que ela deveria sabe, perceber que estava sem corda, que como é que ela não percebe, que absurdo e tal. E assim, eu queria explicar um pouco também para essas pessoas que acham que isso não pode acontecer, porque tanto pode acontecer que aconteceu. O primeiro ponto que eu acho importante a gente entender é o seguinte: quando alguém vai praticar um esporte radical, algo desse tipo, a pessoa contrata uma empresa ou profissionais que a pessoa entende que são de confiança. Então, essa pessoa responsável pelo serviço automaticamente passa a ser uma autoridade para aquela pessoa que vai fazer aquela atividade, certo? Então, assim, eu entendo que aquela moça, quando ela contratou aqueles rapazes, ela entendeu que eles eram autoridade naquilo que eles estavam fazendo. E aí, gente, nosso cérebro nessa hora, a gente entende, a gente faz o que a gente chama de economia cognitiva. Sabe quando a gente pensa assim, aquela pessoa sabe sobre isso, então eu vou me ficar despreocupada porque estou em boas mãos. Mais ou menos isso. Quando eu fiz meu salto, a empresa que eu fiz era muito boa. E foi um valor, inclusive, muito mais alto do que o que ela pagou. E eu recordo que eu me senti muito segura com a empresa que eu contratei. E isso, de fato, fez com que eu não prestasse atenção em todo o processo que estava acontecendo. Até porque a preparação para um salto, gente, demora quase uma hora, uns 30, 40 minutos. Talvez mais de 40 minutos. E eu lembro de fazer perguntas aos instrutores para que eu entendesse, né, o que estava sendo colocado em mim. Eu estava com cinto de segurança bem grosso assim na cintura, as cordas no pé. Eles me explicaram sobre o guincho, que depois que a pessoa pula, eu seria guinchada de volta para a plataforma, e assim foi. Isso tudo é explicado. Isso tudo passa a autoridade para o cliente, e esse cliente, ele entende que é da responsabilidade da pessoa. Ela, de alguma maneira, ela se sentiu segura com aquelas pessoas. Ela, de fato, sentiu que eles estavam preparando e responsáveis pelo salto dela, sabe? Isso, para mim, é muito possível. Eu entendo que é muito possível que na cabeça dela ela tenha percebido dessa forma. E, gente, ali é um momento que a pessoa que vai saltar, a pessoa está inundada de emoções. O cortisol da pessoa está altíssimo, a adrenalina altíssima, é um momento de medo extremo. O nosso organismo, ele entende que ele ali está no modo de sobrevivência. Ele simplesmente quer escapar daquela situação, porque o medo é muito grande. As pessoas acham que a pessoa que vai pular de uma plataforma de 70 metros, no caso dela de 40 metros, não sente medo, mas o medo é muito grande. Então, é claro, gente, que uma pessoa em uma situação dessa não está pensando em coisas lógicas. O raciocínio lógico, o racional dessa pessoa não existe no momento desse, não tem como existir. Porque é uma pessoa que está ali no modo de sobrevivência. Eu vi comparações que eu achei absurdas, de pessoas dizendo, é como quem vai jogar bola e esquece a bola, ou vai correr e esquece o tênis. Gente, quem é que vai correr sob fortes emoções? Que corrida é essa? Quem é que vai jogar bola? Comparar jogar bola com pular de uma plataforma, não tem, é uma comparação esdrúxula. A emoção que a pessoa sente no momento daquele, não tem como comparar, fazer essa comparação. Ali, o racional dela está desligado. Não tem como a pessoa pensar nessas coisas. Mesmo que a pessoa queira, não tem. Acho que é muito importante a gente entender como a gente funciona, para que nessas situações a gente não queira funcionar de uma maneira que não vai ser possível. Aquela moça, certamente, ela não teve como ser racional naquele momento. Infelizmente, não tem como ninguém tá com tanta lógica, tanto raciocínio lógico em um momento como aquele. Também acho importante a gente saber a quem a gente está delegando as responsabilidades, né? Porque quando a gente delega, a gente diminui nossa atenção. Porque de fato a gente confia. Então a gente precisa realmente saber em quem a gente está confiando. Aqueles homens que eles continuem presos, aqueles criminosos extremamente irresponsáveis, eles não sabiam nem quem é que amarrava a corda, quem é que fazia isso, zero divisão de tarefas. E também que a gente possa pensar sobre isso para que não aconteça, infelizmente, acidentes desse tipo.